Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, e nessa videoaula vamos fazer um estudo sobre a Páscoa. Desde já eu peço aos amados, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Vamos começar com a Páscoa judaica, para que a gente possa entender. Conhecido como Pêssar, no hebraico significa passagem. Pêssar é Páscoa. Do ponto de vista bíblico, significa passar por cima. Logo vamos entender esses dois significados. Na Páscoa judaica, o povo de Israel comemora a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Em 2023, a data da Páscoa se inicia a partir do pôr do sol do dia 5 de abril, quarta-feira. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Eles celebram a Páscoa nas sinagogas, com muita oração. Além de todo esse ritual pascal, as famílias se reúnem em suas casas para o Seder, que é conhecido como Seder de Pêssar, que é o jantar da Páscoa. É um jantar cerimonial em que as famílias se recordam da história do Êxodo e da libertação dos hebreus, que são os ancestrais do povo de Israel. Então, toda aquela história ali de 40 anos de peregrinação, a passagem pelo Mar Vermelho. Então, no Seder, eles vão contar essa história, sempre contando para os mais velhos, para os mais jovens. Vamos aqui conhecer um pouco dos alimentos do Seder. Temos aqui o osso queimado, ovo cozido, ervas amargas, a pasta e o vegetal. Quero trazer aqui alguns significados. É bem interessante. O osso queimado. Ali tem uma carnezinha, né? E representa o cordeiro, o sacrifício pascal. Outro é a pasta. Tem também ervas amargas, que representa aquele período de amargura, no período da escravidão. Vida de escravo não é fácil. E mais interessante, amados, é a pasta. Essa pasta ela é formada de maçãs, peras, nozes e vinho. Então, é uma pasta que representa uma argamassa. A argamassa é que eles faziam tijolos para construir aquele trabalho árduo, para construir cidades para o soberano faraó, né? Então, é só aqui um resumozinho do Seder. E temos o texto que estabeleceu a Páscoa. Vamos lá? Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Diz assim, ó: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, Páscoa do Senhor significa que o Senhor passou pelo Egito, porque a palavra Páscoa é a palavra Pêssar, que significa passagem. Então, depois que Israel partiu do Egito, em cerca de 1445 a.C., o povo hebreu, que depois passou a ser chamado de judeus, celebra a Páscoa todos os anos na primeira lua cheia. Primeira lua cheia do equinócio de primavera do hemisfério norte. É por isso que a Páscoa não tem uma data fixa. Depende da primeira lua cheia de primavera do equinócio de primavera do hemisfério norte. Já a Páscoa cristã católica, eles colocam o primeiro domingo após essa lua cheia. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Já a primeira Páscoa foi celebrada no Egito, nos dias 14 e 15 de Nissan, e a segunda já foi no deserto. Agora vamos para o momento da libertação. Deus ele decidiu libertar o seu povo da escravidão e levantou Moisés como líder do povo. Moisés transmitiu a Faraó do Egito a mensagem divina: deixa aí o meu povo. Então, Moisés foi boca de Deus. Faraó resistiu à mensagem, ou seja, a mensagem são as pragas, e não deixou o povo hebreu partir do Egito.
na 10ª praga, Deus mandou um anjo destruidor eliminar todos os primogênitos do Egito, dos homens até os animais. Agora, olha que coisa, como que os israelitas, né, naquela época chamava de hebreus, viviam no Egito. Para escapar do anjo destruidor, Deus ordenou que cada família tinha que sacrificar um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito. Parte do sangue do cordeiro sacrificado teria que passar nas ombreiras e na verga da porta de cada casa. Sendo assim, o anjo destruidor não ia destruir os primogênitos daquelas famílias, ou seja, dos hebreus, mas ia passar por cima, entendeu? Daquela casa. Então, esse termo passar por cima, é isso que é o significado bíblico do Pêssar. Passar por cima, o significado bíblico. Por causa do sangue do cordeiro, o povo de Israel foi livrado da morte e liberto do faraó e da escravidão do Egito. Tenho aqui, amados, alguns significados que representa o sangue do cordeiro. Representa o sangue derramado na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Faraó representa o próprio Satanás. E o Egito representa o mundo de pecado governado por Satanás. Então, é interessante, né, essa coisa de Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem 2 textos que fazem uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos aqui para o texto do Antigo Testamento, que está em Êxodo também, capítulo 12. Estamos trabalhando aqui com o capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o Egito aqui significa o mundo. Agora, esse texto do Antigo Testamento aponta para um texto no Novo Testamento, que está em João, capítulo 1, versículo 29, muito conhecido, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui nós já vamos começar a entender. Entendeu, amados? Toda essa Páscoa judaica, deixa eu subir aqui um pouquinho, aponta para o único e verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o significado da Páscoa, que o Deus vivo e todo-poderoso passa por cima e livra da ira, de toda a ira que está por vir. Olhe bem, assim como teve o livramento lá no Egito, através do sangue de um cordeiro, futuramente haverá um livramento muito maior, através do sangue do Cordeiro de Deus. Olha a diferença de um cordeiro para o outro. Então, um cordeiro aponta para o verdadeiro cordeiro, tipo e antítipo. O homem é livrado do juízo e do lago de fogo e é recompensado com a vida eterna. Agora, olha o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a partir do momento que surge o verdadeiro e o único Cordeiro de Deus, não tem mais necessidade de ritual pascal. Seja Páscoa judaica, Páscoa cristã católica, porque o Cristo Jesus, Filho de Deus, passa a ser a nossa Páscoa, amados. Nosso Salvador, que nos cobre com seu sangue, poderoso e nos livra do pecado e da morte. É Cristo que é a nossa Páscoa. O único ritual estabelecido agora é a celebração da ceia do Senhor. Olhe no Novo Testamento a instituição, a ordenança, o novo pacto. Ou seja, ao invés da Páscoa do Senhor, toma o lugar agora a ceia do Senhor.
Só questão de consciência e visão. O ritual da ceia do Senhor nos faz lembrar que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, isso é a ceia do Senhor, ela nos faz lembrar do Calvário, da morte. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Ele que morreu pelos nossos pecados e nos livrou da escravidão e da morte. Então, o significado da Páscoa é esse. Cristo é a nossa Páscoa, a limpar do pecado. Amados, quem teme a Deus odeia o pecado. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, alimpai-vos do fermento. Fermento aqui significa pecado. Nós somos nova criatura, nova mentalidade. O que acontece é que, de um lado, ainda não se reconhece Jesus como o verdadeiro Messias. Do outro lado, as pessoas ainda não provaram de um novo nascimento. Então, o verdadeiro significado da Páscoa é Cristo morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando. Essa passagem de Cristo é a verdadeira passagem. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos nele. Então, os hebreus, israelitas, foram libertos da escravidão do Egito e passaram do Egito para a Nova Canaã, mesmo com o processo do deserto. Então, assim em Cristo, nós seremos livres também da escravidão do mundo e libertos do pecado e da morte. Então, essa é a mensagem da Páscoa, que aponta para o Calvário. E a Páscoa hoje é a ceia do Senhor. Então, que Cristo ele vem abrir o entendimento de cada um para nos dar a verdadeira visão das coisas. Então, amados, essa é mais uma videoaula do nosso canal. Você que gostou dessa aula, deixa aí o seu joinha e compartilhe. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.